dizendo que era filho de nobres e foi expulso. Então ele cria uma nova estratégia. E é essa estratégia que eu quero que você aprenda nessa noite. Ao entrar naquela cidade, ele percebe que o espírito que manda naquela cidade é um espírito maligno, é um potentado. Não é como esses demôniozinhos que se manifestam em nossos cultos, que eu chamo de demônios kamikaze. Demônio o quê? Você não acha? Não concorda comigo? Imagine uma reunião com 4.000 crentes cheios do Espírito Santo. Vem um demônio se manifestar. É um demônio maluco, é suicida. Ele se manifestou porque cansou de existir da terra e só tem um poder capaz de mandar ele para o inferno. É a voz da igreja que expulsa no nome de Jesus. São demônios kamikazes. Mas o demônio que mandava naquela cidade não era um demônio com D minúsculo. Era um potentado. Era uma potestade maligna. E ele tem nome. O nome dele é deusa Diana. Qual o nome? Se você entrar nos livros de história, você vai encontrar ali em Éfeso uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Diana também era conhecida como Afrodite, a deusa do amor, a deusa da sensualidade, a deusa da promiscuidade e a deusa da fertilidade. Tudo isso em um demônio só. A história diz que esse templo era tão majestoso que ele tinha 800 pórticos, era quadrado, 200 pórticos de cada lado. E em cada um desses pórticos ou portas havia uma prostituta legalizada pela prefeitura da cidade, que recebia um alvará para poder cultuar a deusa através do sexo explícito e ilícito. Esta era a religião desses homens e mulheres. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque parece que o espírito de Diana voltou a operar no nosso mundo. Se Éfeso tem homens e mulheres bonitos, ricos e inteligentes, tais homens e mulheres bonitos, ricos e inteligentes deveriam ter uma religião santa e pura. Mas qual é a religião deles? A religião deles é uma religião promíscua. É uma religião de libertinagem, de sexo ilícito. É uma religião podre. E parece que eu vejo isso acontecer todos os dias no nosso país. Se tem um grupo de pessoas no nosso país que são aplaudidas por todos, são os atores e as atrizes da televisão, ou mesmo os grandes baluartes de Hollywood, porque eles são bonitos, são inteligentes, são ricos, mas não tem nada a ver com família, são promíscuos, e por isso apoiam o homossexualismo, por isso apoiam o lesbianismo, e por isso apoiam que homem e mulher não tem que se casar para fazer sexo. Para eles, somos como animais no cio, que devemos fazer as porcariadas aos olhos nus das pessoas. Foi nesse lugar que Paulo entrou, um homem santo, numa cidade com 1 milhão de seres humanos pervertidos. Meu corpo está arrepiado. Um santo no meio de 1 milhão de pessoas pervertidas. Como é que ele não vai ser expulso de novo desse lugar? Na primeira vez ele foi expulso porque ele tentou ganhar aqueles homens com aquilo que eles tinham: sabedoria, inteligência e influência. E Paulo percebeu que isso não os convenceu. E agora ele volta para a cidade, mas agora ele leva outras armas. Se prepare aí porque nós vamos decolar. Paulo leva a arma da revelação. Paulo leva a arma do Espírito. Paulo leva o poder sobre os demônios. Paulo leva a palavra profética. Paulo leva o poder do Espírito Santo. Paulo entra na cidade de Éfeso e começa a amarrar os demônios. Paulo começa a determinar que quem manda naquele lugar não é o espírito de Diana, mas tem um espírito maior do que o espírito de Diana. É o espírito de Jesus de Nazaré, que vai operar milagres naquele lugar. Por favor, murcha a barriga, estufe o peito e levante a mão direita para o céu. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Por favor, agarrou, chacoalha a pessoa e diga para ela: não basta beleza, não basta inteligência, não basta riqueza. Diga: esse mundo só vai se curvar diante de Jesus se você mostrar a eles o poder do Espírito Santo. E só quem tem esse poder, não dá um grito não, dá um berro dentro desse lugar.
Os maiores avivamentos da história da igreja não foram provocados por engravatadinhos bonitos. Os maiores avivamentos da história do cristianismo não foram provocados por pessoas ricas e pomposas. Os maiores avivamentos foram provocados por homens e mulheres poderosos. Eu vou repetir: homens e mulheres poderosos. Homens e mulheres que quando olhavam para os pés não viam sapato. Quando olhavam para os pés eles viam poder para pisar sobre demônios. Quando olhavam para as mãos não viam relógios, anéis ou esmaltes. Quando olhavam para as mãos viam poder para curar os enfermos. Homens e mulheres que andavam pelas ruas e quando olhavam para a sombra se arrepiavam, porque sabiam que se fossem cheios do Espírito Santo, até a sua sombra podia levantar os doentes. Homens e mulheres com tanta unção que até o pano tirado do corpo deles arrastava o diabo para o inferno. Deus esta noite vai levantar uma geração em Belo Horizonte desse jeito. Não se assuste depois desta noite. Quando você chegar nas esquinas de Belo Horizonte e encontrar um crente com a mão levantada desse jeito, falando em línguas estranhas, eu profetizo a falência do império das trevas em Belo Horizonte. Não vai sobrar demônio nem para fazer macumba nessa cidade mais, porque Deus te dará esta autoridade. Tome o seu assento de novo. Ah, meu Deus! Paulo, quando entra em Éfeso da segunda vez, ele entra de maneira estratégica. Ele não entra gritando, falando de Jesus. Ele não entra dizendo eu sou cristão. Ele entra e a primeira coisa que ele faz é sondar o território do inimigo. Enquanto o velho sermão diga: aprenda, seja estrategista, não se encara o diabo de cara. Conheça o seu inimigo. Descubra as fraquezas dele. Pastor, e o diabo tem fraqueza? Se tem. E a maior fraqueza que ele tem é a que nós menos usamos. Pergunte qual. Só falo se todo mundo perguntar. O diabo não suporta ver um crente com um sorriso nos lábios. O diabo não suporta ver você vender o almoço para comprar janta, morar numa casa caindo aos pedaços, a peste da sogra te atormentando todo dia, desempregado, só com 2 dentes na boca, e quando alguém pergunta como é que vai, você diz: vai tudo bem. Nesta noite, descubra esta estratégia. Quer vencer o diabo? Para de andar de ombro caído pela terra. Para de andar com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Para de ficar colocando porcariazinhas no Facebook. Hoje eu estou deprê. Hoje eu estou com meu coração para... Larga a mão de ser otário. Para de fazer essas besteiras. Mostre para o diabo quem você é. Você é poderoso, você é grande. Vença o diabo com esse sorriso nos lábios. Vença o diabo com essas armas espirituais que Deus te deu. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Então, com todo respeito, se você é batizado com o Espírito Santo, por que não falou em línguas até agora? Ah, pastor, eu tenho que sentir. Você tem que sentir o quê, bobão? Você não tem que sentir nada, a língua é sua. Quem fala em línguas não fala homens. Fala direto a Deus, atravessa a nuvem, atravessa o céu. Usa esse poder, usa, põe pra fora, põe pra fora. Mostre a Satanás que você tem poder. Você tem poder, você tem poder. Paulo cercou a cidade. Paulo olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para frente e viu que o diabo mandava naquela cidade. Éfeso não era só a capital da idolatria, pastor Jerônimo. Éfeso era a capital do ocultismo daquele mundo. Nós vamos encontrar em Atos 19 e 20, depois de uma revolução espiritual, Paulo dizendo: os maiores feiticeiros da cidade vinham em praça pública, queimavam seus livros de magia, queimavam as suas poções mágicas. O que foi que aconteceu? Paulo entrou naquela cidade e mostrou que o diabo tem poder, mas o espírito que estava em Paulo tinha
todo o poder. Por favor, não subestime o seu inimigo. Não subestime um espírito que vive desde a eternidade passada e derrubou o nosso primeiro pai. E desde então vem derrubando ministérios e cercando cidades inteiras. Não subestime o diabo. O diabo não é um lixozinho pequeno. Pastor, então o senhor quer que eu tenha medo dele? Também não tem que ter medo dele. Você tem que saber quem você é. Não importa o que ele é, desde que você saiba quem você é. Você é poderoso no Senhor. Um homem de 1,5 metro, manco de uma perna, andando em Éfeso. Os belos gregos e as gregas passando perto dele. Quando passavam por ele, eu imagino as mulheres conversando. O que a mãe daquele moço fez? Ela deve ter jogado pedra na deusa. Eu imagino eles brincando, vendo Paulo, um homem calvo de 1,5 metro, meio caolho, alguém olhando para ele dizendo, que homem é esse? E alguém dizendo, se você não der sacrifícios à deusa, ela vai te dar um marido igual a ele. E o povo procurando uma madeira para bater e isolar. Quem olhava para ele na esfera humana não via nada. Mas quando Paulo ia andando, os demônios iam se escondendo. É desse jeito que você vai sair daqui hoje. Eu estou dizendo, você vai sair daqui hoje de cabeça erguida. Você não vai fugir da rua do cemitério. Vai passar na frente do terreiro de macumba. Se for preciso, vai botar a cara lá e fazer assim, ó. Vai mostrar para o diabo quem você é. Quem tem poder aqui? Quem tem poder? Quem tem o Espírito Santo? Então dá um grito, tira o pé do chão. Vai, mostra a autoridade. Quando Paulo entra naquela cidade, depois de sondar as estratégias do inimigo, ele procura uma coisa, ele procura o único órgão capaz de tirar a força das trevas de uma cidade. Paulo não procura o governo da cidade. Paulo não procura os grandes centros de armamento bélico da cidade. Paulo procura uma igreja. Paulo procura o quê? E não é que virando uma das esquinas ele encontra 12 crentes que estão vindo. Ele vê 12 homens vindo pela rua. Eles não tinham marca de crente, não tinham selo de crente, não tinha Bíblia daquela época. Mas quando Paulo olha para eles, foi empatia espiritual. Ele olhou e viu neles o Espírito Santo. E quando cruza com eles, Paulo pergunta: irmãos, conheceis o Espírito Santo? A primeira coisa é os 12 olhando um para o outro e dizendo: como é que esse homem sabe que nós somos crentes? E eu imagino Paulo ensinando: o que está em vocês também está em mim. E a primeira coisa que Paulo pergunta é: vocês conhecem o Espírito Santo? Paulo não perguntou o nome da igreja. Paulo não perguntou a que convenção pertencia. Paulo não perguntou se era pentecostal, neopentecostal, tradicional. Paulo olhou e perguntou: a sua igreja tem o Espírito Santo?